Ótima noite, pessoal! Muito bem-vindos nessa aula de hoje, nessa live de hoje. Vamos falar sobre o que acontece dentro de uma sessão de hipnose. Você já se perguntou isso? O que acontece dentro de uma sessão de hipnose? Se você que está chegando aqui agora, talvez você já tenha se perguntado o que acontece quando você vai para uma sessão de hipnose, qual que é o trabalho do terapeuta na sessão de hipnose. E a pessoa que está passando pelos exercícios de hipnose, o que acontece ali na vida dela, quais os benefícios que uma sessão de hipnose pode trazer para uma pessoa e, de fato, como que a hipnose atua dentro da terapia. Se você já se perguntou isso, deseja saber mais sobre esse assunto, essa live aqui vai poder te ajudar bastante, tanto para quem é terapeuta, quanto para quem deseja passar por profunda transformação na própria vida. E, pessoal, só para confirmar, o áudio que eu estou falando aqui tá chegando legal aí para vocês? Se estiver chegando legal, dá um joinha, fala ok, só para saber se o áudio tá chegando legal aí para vocês. Inclusive, a sugestão aqui, já coloca o coraçãozinho se você sabe que essa live pode ajudar alguma pessoa, se essa live pode, quem sabe, ajudar alguma pessoa a entender mais sobre como funciona a hipnose. Isso pode ajudar a chegar para mais pessoas, então coloca o coraçãozinho, deixa o coraçãozinho aí que eu tenho certeza que você vai poder estar ajudando alguém a entender mais sobre como a hipnose funciona, como o processo de hipnoterapia funciona. Então, antes de explicar o que acontece dentro de uma sessão de hipnose, é importante também clarear um pouco sobre o que é hipnose de fato e entender que hipnose se trata de uma técnica, uma ferramenta. Então, quando se fala assim, olha, eu fui tratado pela hipnose, não é a hipnose que te tratou. Foi ali o processo de terapia que estava te ajudando e uma das técnicas utilizadas dentro do processo pode envolver técnicas de hipnose. Hipnose é uma ferramenta. É como se eu chegasse para você e dissesse assim, eu fui tratado pela psicologia. Mas espera aí, a psicologia é uma metodologia toda, não é eu fui tratado pela psicologia, eu fui tratado por um processo terapêutico. E dentro do processo de hipnose, de hipnoterapia, tem várias possibilidades de serem utilizadas. Por exemplo, eu posso utilizar da hipnose dentro de uma constelação familiar, eu posso utilizar da hipnose dentro de um atendimento terapêutico com psicoterapia, com psicólogo. Eu posso utilizar de técnicas de hipnose também com, por exemplo, o enfermeiro ajudando a reduzir a dor de um cliente. Então, tem diversos contextos possíveis para serem utilizados a hipnose. Ótima noite, Patrícia. Ótima noite, pessoal. Muito bom ver vocês aqui. E se você tiver alguma dúvida, eu vou falando aqui, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu convido você a deixar a sua pergunta aí. Talvez você tenha alguma dúvida, por exemplo, o que acontece quando a pessoa vai para um estado de regressão? Ou será que hipnose pode tratar essa questão específica? Será que pode ajudar com dor crônica? Será que pode ajudar com ansiedade? Se você tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta. E mesmo que você esteja assistindo no gravado, não tem problema. Deixa a sua pergunta aqui, porque eu posso ler a sua pergunta e ela pode se tornar o tema de um próximo vídeo. Eu posso responder ela nesse vídeo aqui. Tenho certeza que pode contribuir com outras pessoas também. Então, entendendo, a hipnose é uma ferramenta. E o terapeuta, olha que interessante, o terapeuta é aquela pessoa que vamos dar o exemplo, o terapeuta é uma pessoa que faz um processo de terapia, de desenvolvimento humano junto com a pessoa. E agora, se eu junto técnicas, ferramentas de hipnose dentro de um processo de terapia, eu vou ter um hipnoterapeuta, ou seja, um terapeuta que utiliza as técnicas, as ferramentas de hipnose. E agora, qual que é o conceito da hipnose? A hipnose é utilizar a comunicação para criar uma nova realidade, ou criar a realidade, não necessariamente precisa ser nova, baseado porque toda a realidade é criada através da nossa comunicação. Então, o que é hipnose? Utilizar a comunicação para criar a realidade. Esse é o conceito da hipnose transformacional. Temos ali a hipnose clássica, que trabalha com a ideia de foco, concentração, relaxamento. A hipnose ericksoniana, que trabalha com a ideia de metáforas, trabalha com a ideia de sugestões indiretas, principalmente através da linguagem verbal. E temos a hipnose transformacional, que é a metodologia que eu mais acredito, que eu trabalho, que é utilizar a comunicação para criar a realidade. E o tempo todo nós estamos comunicando. Seja quando eu estou fazendo essa live aqui, eu estou comunicando alguma coisa porque eu estou falando, mas não só o que eu falo, mas a minha fisiologia comunica, as roupas que eu estou usando comunicam, os meus pensamentos comunicam mesmo que seja comigo. Então, a comunicação cria uma nova realidade. E aqui, teve uma pessoa que perguntou, olha como que funciona a anestesia hipnótica.
Eu vou dar um exemplo de como funciona a anestesia hipnótica. Para entender o que acontece dentro de uma sessão de hipnose, a hipnose ela é comunicação para criar uma nova realidade. Então a pessoa continua ouvindo tudo, ela sabe tudo o que está acontecendo, a pessoa ativamente se engaja no processo, não é um processo de controle sobre a outra pessoa. A hipnose é um processo de comunicação. Então, imagina o seguinte, vou dar um exemplo de como a hipnose naturalmente poderia causar anestesia. Quem aqui em algum momento da vida já, por exemplo, estava agitado ou fazendo um monte de coisa, assim, distraído com outras coisas, de repente você esbarra, pode ser que você corta o seu braço, ou corta a sua perna, você se machuca em algum lugar e você nem percebe que você se machucou. Você percebe só um tempo depois. Ou alguma coisa bate em você, na hora você nem percebeu aquilo, só que no outro dia você vai ver, nossa, ficou roxo aquilo ali. Ou, nossa, fez um corte que eu não tinha percebido que estava nem sangrando. Alguém já aconteceu isso em algum momento da vida? Quem já aconteceu fala assim, cara, eu já. Escreve aí, eu já, se isso já tiver acontecido com você em algum momento da sua vida. Onde você bateu em algum lugar e você só percebeu que estava machucado depois. Ou talvez, por exemplo, você tenha cortado alguma coisa e só percebeu esse corte um tempo depois. Ou algum momento assim, percebe. Isso é um estado de hipnose natural. Ou seja, isso acontece naturalmente. Então, dentro das sessões de hipnose, existem estratégias, técnicas que o hipnoterapeuta pode utilizar para fazer com que a pessoa se engaje na comunicação ao ponto de que essa pessoa começa a criar uma nova realidade percebida e isso consegue ajudar a pessoa, por exemplo, a criar a sensação de que ela não está sentindo dor. Não porque alguém está controlando a mente dela, não. É um processo ativo. Quando o trabalho de hipnose não é uma mente brigando com a outra para ver qual a mente mais forte. Não tem nada a ver com isso. Hipnose imagina, o próprio sujeito sendo conduzido. É como se o sujeito que estivesse passando por hipnose, ele fosse o motorista do carro. E o sujeito que está hipnotizando é quem está sugerindo os caminhos que ele deve seguir. Falou, cara, tem um lugar ali legal, tem um pôr do sol bonito, vamos lá ver esse pôr do sol? Vira aqui para a direita, vai para a esquerda ali, vai reto, aí você vai chegar no pôr do sol. Então o hipnotista é o cara que está conduzindo o exemplo aqui para o pôr do sol. E o sujeito que está passando pelo exercício, pela condução de um novo estado de hipnose, é o sujeito que está sendo levado para o pôr do sol. E quem está guiando o carro é o próprio sujeito. Então é um processo ativo. Não tem nada a ver com alguém controlando a cabeça do outro, mas com a própria pessoa ganhar o controle sobre si. Então, agora, olha que interessante. Imagina que uma pessoa precisa fazer algum processo dentário. Você pode ajudar através das conduções de uma comunicação efetiva e tem técnicas para isso. O terapeuta vai ajudar nesse caminho para que a pessoa, assim como naquele dia que você bateu em algum lugar e parece que naquele momento não doeu, não se importou tanto com aquela dor, essa pessoa consiga criar isso naquele momento que ele vai mexer com o dente. E a pessoa continua ouvindo tudo, ela continua escutando tudo, ela sabe tudo o que está acontecendo. Então não tem essa ideia de que eu vou para outro mundo. Você está em estado de hipnose. Nesse momento, você está hipnotizado. Se você não sabia, entenda que você está vivendo em um estado de transe profundo. Como assim um transe profundo? Perceba que você enxerga a realidade de uma maneira só sua. Tem coisas que você fala que tem a ver com a sua história, tem a ver com aquilo que você viu, ouviu, sentiu. As coisas que você acredita, as roupas que você usa, tem a ver com o estado de transe que você está vivendo. A forma como você se movimenta tem a ver com o estado de transe que você está vivendo. Até o seu corte de cabelo tem a ver com o estado de transe que você está vivendo. Você já percebeu que se você vai, por exemplo, lá num país da Arábia Saudita, você vai ver que o corte de cabelo é diferente. Você vai ver que o jeito que as pessoas falam é diferente. Você vai ver que as crenças das pessoas são diferentes. Agora, você vai no Japão, também o estilo das pessoas são diferentes. E aqui o estilo das pessoas é diferente. Percebe? Esse é o estado de transe que você já está vivendo. E o trabalho do hipnotista é ajudar para que a pessoa, ou seja, o sujeito, o cliente dele, encontre-se num estado de hipnose mais assertivo para a própria vida. Então não tem nada a ver com alguém controlar a mente de outro e nem a ver com sair da consciência.
Muitas pessoas às vezes criam a ilusão, caramba, eu vou fazer uma sessão de hipnose, e aí como eu vou saber que eu fui hipnotizado? Eu tenho que ter ido para um outro mundo. Então você não está fazendo hipnose, você tá sendo abduzido por um alienígena, provavelmente. Então perceba que é um processo ativo, perceba que tem a ver com ganhar o controle. E a hipnose é justamente isso, ajudar pessoas a ganharem o controle da própria vida. E quando você trabalha dentro da clínica, dentro do processo clínico, você está utilizando técnicas de comunicação efetiva para ajudar a pessoa a ativar mais as sensações, as emoções, para que ela possa criar uma nova realidade através da alteração da comunicação. Eu vou dar um exemplo. Tudo começa na comunicação. A partir da forma que eu me comunico, eu crio os meus estados, ou seja, os meus sentimentos, as minhas emoções, e a partir das minhas emoções, os meus sentimentos, eu percebo a realidade. Eu crio a realidade. Vou te dar um exemplo aqui. No momento que você está com raiva, a realidade é muito diferente de um momento que você está feliz. E essa realidade é percebida pelo seu estado, e o seu estado é construído pela sua comunicação. Perceba que se você dá um sorriso, em pouco tempo você começa a dá uma súbita felicidade em você. E logo em seguida, essa felicidade se transforma na forma como você vem enxergando o mundo. E olha que interessante, isso pode ser utilizado tanto para anestesia, isso pode ser utilizado para analgesia, isso pode ser utilizado para tratamento de dor crônica, pode ser utilizado para ansiedade, pode ser utilizado para tratamento de medos, pode ser utilizado para uma pessoa ter maior performance no dia a dia, tratamento de depressão, tratamento de traumas, construir uma melhor história de si mesmo. É possível, inclusive, ter mais prosperidade financeira, entendendo os seus padrões de comunicação, entendendo o estado de transe que você se encontra agora, porque todos nós nos encontramos em um estado de transe. Olha que interessante, se eu perguntasse para você nesse momento, olha, vamos olhar aqui para algumas áreas da vida. Como está seu relacionamento? Avalia aí de 0 a 10. Como que está seu relacionamento? Se a sua nota deu uma nota abaixo ali de 7, tem alguma crença ali em você. Alguma coisa que você acredita sobre relacionamentos que precisa ser trabalhada. Olha que interessante. E como que está a sua vida profissional nesse momento? Como que está a sua vida profissional? Olha, dá uma nota de 0 a 10 sobre a sua vida profissional, a sua realização com o seu trabalho. Como que tá? Beleza. Se também deu abaixo de 7, talvez tenha alguma coisa que você está acreditando que precisa ser reajustado. Como que está a sua vida financeira? Dá uma nota de 0 a 10. Minha vida financeira por causa do coronavírus, não sei o que. Beleza. Talvez tenha alguma coisa que você acredita que precisa ser reajustado, de acordo com o estado de transe que você está vivendo. Como assim, Romani? Não, mas a crise é real. Isso aí não deveria ser... eu não posso porque tem o presidente, tem agora o problema ali da minha empresa, tem o problema que agora as pessoas estão ficando desempregadas e assim por diante. Olha, enquanto eu ficar colocando a culpa no mundo lá fora, eu sou a vítima do mundo, eu sou a vítima sofredora. Agora, a partir do momento que eu entendo que eu posso criar a minha realidade, até porque nesse momento tem gente crescendo profissionalmente, tem gente estando realizado com o que faz. Tem gente que está ganhando mais dinheiro. E a pergunta é, por que não você? Não, porque eu sou a única pessoa do mundo. Eu tenho uma situação diferente de não sei o que. Sabe o que é essa situação diferente? Essa situação diferente começa naquilo que você acredita. Romani, mas esse negócio que eu acredito, eu acho que esse negócio não tem nada a ver não. Porque é um fato que está tendo uma crise. Beleza, é um fato que está tendo uma crise. A crise é um fato. Agora, como você está lidando com ela, também é um fato. Tem pessoas lidando com essa situação de crise, é aquela questão. Alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço. E eu não estou dizendo que vai ser fácil, ou que é fácil para todo mundo, ou que é simples. Beleza, é muito fácil agora poder prosperar financeiramente, ou que qualquer um vai fazer. Só que eu estou querendo dizer que é possível para qualquer um. Não é qualquer um que vai fazer, mas é possível para qualquer um, desde que esteja disposto a ajustar os padrões de mentalidade. Quer um exemplo? Aquilo que você acredita começa aqui, aqui dentro de você. Aquilo que nós acreditamos começam a gerar nossos resultados e, consequentemente, ali está muito ligado. Por quê? Pensamento gera sentimento, gera ações, geram resultados. Agora, olha que interessante sobre isso. O que vai acontecer dentro das sessões de hipnose? Você vai trabalhar
com o sujeito para reajustar essa percepção que ele tem sobre si mesmo, a percepção que ele tem sobre a vida, sobre os outros, criando novos padrões mentais para criar um novo estado de hipnose, um novo estado de transe de acordo com as crenças que esse sujeito tem. Seja sobre si, seja sobre os outros, seja sobre o mundo, seja sobre os estados emocionais e como essa pessoa está lidando com os desafios que acontecem na vida dela. Você pode ajudar com técnicas de hipnose, ajudar a reconstruir a história de uma pessoa. Por exemplo, você pode utilizar a técnica de regressão dentro de uma sessão de terapia. E o que é a regressão, Romani? A regressão é ajudar a trazer coisas que aconteceram na própria história dessa pessoa para que essa pessoa comece a organizar aqueles acontecimentos de forma mais assertiva quando você trabalha com técnicas de hipnose dentro do processo regressivo, para que a pessoa trabalhe de forma mais assertiva os fatos que já aconteceram, de forma emocional. Eu vou dar um exemplo. Talvez na sua infância você tenha sido abandonado pelos seus pais. E talvez sem perceber isso somatizou. O que é somatizou, mãe? Somatizou é quando aconteceram coisas no seu passado e sem perceber isso está refletindo no seu corpo, no seu estado mental, agora no presente. Vou dar um exemplo aqui. Quem já sentiu, quem que está vendo essa live aqui, que talvez já tenha sentido dor de cabeça num momento que estava estressado, ou já tenha sentido assim, cara, eu fiquei com, sei lá, ou dor no estômago, ou dor de cabeça em um momento que você estava mal emocionalmente. Quem já sentiu, fala assim, cara, já senti. Escreve, já senti, se você já tivesse sentido algum tipo de dor física quando você não estava bem emocionalmente. Quem já sentiu, escreve, já senti. Só para saber aqui. Ó, inclusive, eu vou dando umas lidas aqui, como a hipnose ajuda na redução alimentar, seria várias sessões. Ó, legal, daqui a pouquinho nós vamos responder essa pergunta em relação à questão alimentar. Ó, já senti demais, assim por diante. Perceba que essas somatizações foram de eventos que aconteceram. Você interpreta esses eventos, o seu estado emocional começa a mudar e criar possibilidade do seu sistema imunológico abaixar, você cria a possibilidade do seu corpo reagir de acordo com o que aconteceu ali na sua história. E isso é o que você está vendo. Agora, quantas coisas que você não está vendo, que não são visíveis, como uma dor de cabeça, como às vezes uma dor de estômago, mas que estão acontecendo no seu corpo e na sua mentalidade que precisam ser reorganizadas. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Um exemplo prático para vocês entenderem. Aqui eu falei, ó, tem as dores físicas. Eu vou falar aqui uma palavra. Assim que eu disser essa palavra, digite a primeira coisa que tiver vindo na cabeça. Vou falar uma palavra, você digita a primeira coisa que tiver aparecido na sua cabeça, você digita aí, beleza? Essa palavra vai ser, digita a primeira coisa que vier e vai ser carro. Beleza, escreve aí, carro. A primeira coisa que veio na sua cabeça quando eu falei carro. Escreve, digita, sem pensar demais, digita rápido, sem pensar, vai lá e digita. A primeira coisa que veio na sua cabeça assim que eu disse a palavra carro, qual foi? Coloca aí no comentário. Coloca no comentário, mais rápido possível. Vamos lá. Ó, Camaro, olha que interessante. Camaro, quem mais? E não precisa ser nenhum carro, olha que interessante, medo. Olha que interessante. O Flávio, quando eu disse a palavra carro, ele pensou no Camaro. Quando eu disse a palavra carro, a Carla pensou em trânsito. Quando eu disse a palavra carro, a Rica pensou na palavra medo. Quando eu disse a palavra carro, o professor Luciano disse a palavra passear. Enquanto o Moisés pensou em Ferrari vermelha. A Patrícia pensou em sonho. Olha que interessante, cada pessoa teve uma interpretação diferente. E foi uma única palavra. Então imagine um conjunto de informações, um monte de coisas que aconteceram na sua vida e como você está carregando essas informações. Então quando eu digo carro, a sua mente, o seu corpo registra de forma diferente do que a pessoa que está do seu lado. E o trabalho da hipnose transformacional, e não é simplesmente fazer hipnose, eu não vou dizer nem que é hipnose clínica só não, gente. É um processo de transformação profunda, por isso a hipnose transformacional é a única metodologia que trabalha entendendo que hipnose é comunicação efetiva e trazendo resultados duradouros, sem depender de nenhum tipo de estado alterado de consciência, até porque não é isso que vai mudar a sua vida. É o processo de comunicação efetiva.
Quem já fez treinamento de hipnose transformacional sabe do que eu tô falando. Olha que interessante. Ó, meu carro atual, Wagner pensou, cada pessoa pensou uma coisa diferente. Eu disse uma única palavra e cada pessoa interpretou essa palavra de acordo com a própria história que teve. E como que vai funcionar? Um processo de hipnose, o processo da hipnose transformacional, ajuda você a contar a melhor história da sua história de vida. Como assim a melhor história da minha história de vida, Romani? Perceba que como que foi a sua infância? Como que foi? Pensa sobre isso. O que você se lembra da sua infância? Quais os momentos bons da sua infância? E quais os momentos desafiadores da sua infância? E quais os momentos bons da sua adolescência? E quais os momentos foram desafiadores? Talvez um relacionamento, talvez algo que aconteceu. Pensa nas coisas boas e nas coisas desafiadoras que aconteceram na sua adolescência, na sua infância e também na sua juventude, na sua vida adulta. Quando você começou a talvez sair de casa, talvez quando você começou a ficar mais independente. Pensa nas coisas boas que aconteceram, as coisas ruins, os desafios que aconteceram. Na sua vida adulta, o que aconteceu de bom e o que aconteceu de desafiador? Olha para isso, para essa história que você está construindo. Tem momentos bons, tem momentos de desafio. E ainda bem que tem, sabe por quê? Porque isso te faz humano. Isso faz você valorizar ainda mais os momentos bons. Só que agora, olhando para toda essa história, existe uma linha do tempo subconsciente, você não está nem pensando sobre ela, mas ela está registrada, não só na sua mente, não só no seu cérebro, mas no seu corpo. Na forma que você se movimenta, no tom de voz que você fala, a forma que você olha para as pessoas, a forma que você olha para si mesmo, aquilo que você acredita sobre si, aquilo que você acredita sobre os outros, esse é o estado de transe que você está vivendo agora. E o trabalho do hipnotista transformacional, é ajudar para que você possa passar a contar a melhor história da sua história. Para que você possa pegar todas as dores que você tenha vivido e transformar elas em força, transformar elas em poder. Pegar o antídoto da sua vida está no veneno da sua vida. Nos momentos de desafio que você viveu, está a sua maior força. Para criar o melhor de você, para criar uma vida extraordinária, porque é isso que você merece viver. E a hipnose transformacional não é só para quem quer ressignificar traumas. Você não só vai ressignificar toda essa história para fazer as pazes com o seu passado, mas aprender uma forma de poder viver uma vida extraordinária, vivendo o melhor do seu presente, aproveitando o melhor do seu futuro. Porque entender que, cara, não é a ideia de, talvez, acontece com muita gente chega e fala assim, cara, eu cheguei lá, eu tô tendo algum resultado, eu tô conseguindo aqui estar dentro da média, eu já consegui algumas coisas que eu queria, mas eu ainda me sinto vazio. Por que eu me sinto vazio? Nossa, tem alguma coisa que eu preciso trabalhar em mim, não sei o que é. Por que você não sabe? Porque você tá pensando conscientemente. E a hipnose transformacional não é só a mente consciente. É um processo de trabalhar a mente consciente, mente subconsciente, o nosso corpo, trabalhar tudo junto, trabalhar essa ideia da sua história e principalmente essa parte subconsciente para entender a melhor versão de você hoje no presente. E olha que interessante, quando eu estou dizendo a melhor versão de você hoje aqui no presente, essa questão da sua história, o que precisa ser feito conscientemente muitas vezes é óbvio. Eu quero ter o carro ali. Beleza, você pode trabalhar mais, você pode fazer isso aqui, prospectar mais cliente, eu não sei. Mas seria fácil listar algumas ações. Mas não é só listar essas ações. Se você não tiver em paz com você mesmo, não se trata do carro, não se trata nem de, eu quero melhorar o meu relacionamento. Aí beleza, aí você começa a melhorar, você criar ali o relacionamento dos seus sonhos e de repente você fala, cara, não sei se é isso que eu queria, estou me sentindo vazio de novo. Por quê? Porque você tem que compreender profundamente os seus valores, os seus princípios. Olha que interessante isso, pessoal. Pensa sobre isso. Quando uma pessoa toma uma decisão, a decisão não é racional, ela é emocional. Como assim emocional, Romani? Porque, por exemplo, quem aqui já fez alguma faculdade em algum momento? Quem já fez alguma faculdade em algum momento da vida aí, coloca eu já. Coloca aí eu já, pra saber. E aí, Michele, tudo jóia? Muito bom ver você aqui. Quem já fez alguma faculdade em algum momento da vida, escreve eu já, só pra saber. Pessoal, perceba, agora esse pessoal que falou que já fez faculdade em algum momento da vida, você pode ter certeza que a decisão de você fazer ou não fazer uma faculdade foi muito mais emocional do que racional.
Ah, não, mas é porque eu queria crescer profissionalmente, não sei o que nada. Você queria talvez, era o orgulho do seu pai. Você queria talvez a aceitação da sociedade. Talvez você queria entender que, cara, eu agora posso me dizer que eu conquistei aquilo que eu tinha traçado para minha vida. Então eu sou uma pessoa que conquista as minhas metas e para acreditar nisso, eu precisei fazer uma faculdade. Ou talvez você, porque você precisava da aprovação que seja do seu cônjuge, talvez para criar a ideia de que assim você daria orgulho para o seu filho, você tomou a decisão. Percebe que é muito mais emocional do que racional? Eu falei de uma decisão. A mesma coisa. Por que que você comprou o carro X que você comprou? Ou por que você fez a escolha tal, que seja no seu almoço? Você pode ter certeza, até o que você comeu hoje no almoço é uma decisão muito mais automática, subconsciente do que consciente. Talvez seja uma coisa de falar, cara, porque eu amo a minha esposa e eu queria comer aquele negócio que a minha esposa preparou pra mim. Ou porque, e por aí vai. Cada um tem a sua história. Olha que interessante. Até aqui, ó, a Rica falou, a Rica comentou aqui. Hoje eu não faria, totalmente emocional. Perceba isso. E todos nós temos decisões e nós vamos vivendo no piloto automático até tomar consciência. Por isso a hipnose transformacional é muito poderosa. Ela não trabalha com técnicas tradicionais só de hipnose. Não é aquela questão só tradicional. Até muita gente que faz cursos tradicionais de hipnose fala assim, Romani, será que eu vou conseguir hipnotizar o fulano? Essa frase não faz o menor sentido para quem trabalha com a metodologia de hipnose que eu ensino. Por quê? Porque o fulano já está em hipnose. Você não tem que fazer hipnose, você não tem que hipnotizar ninguém, ele já vive em estado de hipnose. O estado de hipnose que se encontra é esse que você está agora. Esse é o conceito da hipnose transformacional. O trabalho do terapeuta é ajudar o sujeito, por exemplo, no caso, se a gente estivesse trabalhando junto, o que eu vou fazer? Eu vou te ajudar a encontrar a melhor versão de si mesmo, reconfigurando os seus padrões dentro da sua história, para que você viva uma vida extraordinária. Agora, entendendo, fazendo as pazes com o seu passado. Você entendendo os seus padrões, aqueles pontos que vêm te limitando. Você entendendo os seus padrões, aquelas crenças fortalecedoras que você tem em você, para utilizar isso a seu favor. E para que seja um piloto automático que você escolheu para sua vida. Para que seja uma forma mais automatizada de viver a vida que você escolheu viver. Essa é a hipnose transformacional. Você está escolhendo a sua vida. A hipnose transformacional ajuda para que você comece a reconfigurar esses padrões emocionais. O que pode acontecer dentro de uma sessão? Você vai... Um exemplo aqui de como seria um processo de atendimento dentro do processo com hipnose. Você pode, primeiramente, fazer uma anamnese. O que é a anamnese? É fazer uma identificação, entender um pouco mais sobre os desafios que a pessoa enfrenta. Vamos supor que você chegasse e fosse fazer uma sessão de atendimento. Primeiro passo não é chegar 1, 2, 3, vou te hipnotizar. Isso aí não faz sentido. Não é? Sinceramente, eu posso ensinar uma pessoa a fazer hipnose rapidinho. Eu fico lá 1 hora com ela, 2 horas com ela, a pessoa está fazendo hipnose. Mas não é isso que vai mudar a vida das outras pessoas. Ela precisa entender os passos terapêuticos, entender conceitos da neurociência, conceitos da psicologia, conceitos do desenvolvimento humano, que vão ter muito poder associado. Não é só, eu fiz hipnose, e daí? Para mim, o segredo não é hipnotizar uma pessoa para um estado qualquer. É hipnotizar a pessoa para o estado que ela deseja viver a vida dela. Como assim? Se eu desejo trabalhar, como uma pessoa perguntou aqui, como que pode ajudar no controle da alimentação? Como que pode ajudar no controle ali da compulsão alimentar? Teve uma pessoa que falou isso daí. Olha que interessante, ó. Hipnose ajuda na redução alimentar. Como assim? Primeira coisa, redução alimentar, isso aí não é necessariamente um problema se alimentar, até porque a gente precisa sobreviver. Agora se eu tenho compulsão ou se eu estou tendo problemas, ou seja, está sendo um transtorno para mim comer, então aí eu posso trabalhar isso, com certeza. Seria quantas sessões? Pode ser 5 minutos. Entende que o estado de hipnose, ele pode acontecer, não é nem só quantas sessões. O estado de hipnose, ele pode acontecer, você criar um novo estado com uma decisão. Como assim? Pode ser um livro que você está lendo e vem um insight em você e você decide mudar a sua vida. E de repente você muda a sua alimentação. E de repente você muda completamente a sua rotina. Pode ser que isso aconteça durante uma palestra, que venha um insight. Pode ser que você tome essa decisão agora.
Pode ser que você esteja sozinho ali no banheiro, pensando, e de repente vem uma decisão em você e você muda a sua vida. Pode ser que você está conversando com seu cônjuge, pode ser que você está conversando com a pessoa, pode ser que seja conversando com seus pais, com um padre, com um pastor, com um ente querido, com um amigo seu, pode ser durante uma viagem. Esse insight pode acontecer a qualquer momento. Quando você entra em um novo modus operandi, você entra numa nova forma de enxergar o mundo. E o hipnoterapeuta vai ajudar justamente nesse processo, para que você consiga entender quais os seus padrões para criar esse novo modus operandi. Geralmente, o que vai acontecer? Geralmente, no primeiro encontro, vai identificar, fazer uma avaliação, entendendo os pontos de desafio, entendendo os seus pontos fortes, entendendo as pessoas que estão envolvidas ali no processo, entendendo onde mais você se sabota, entendendo o que você está fazendo de certo relacionado à sua vida ali que você pode utilizar a seu favor, então, entendendo um pouco mais os seus valores, o que você realmente deseja para a sua vida. Porque às vezes a pessoa vem e fala assim, cara, eu quero trabalhar a redução alimentar. Aí você começa a conversar com a pessoa e de repente você percebe que a pessoa tem muito mais questão de autoestima do que redução alimentar. E trabalhar a autoestima dela seria muito mais importante. Então uma coisa pode ser consequência da outra. Mas um exemplo, a gente fez uma intervenção agora esses dias, uma pessoa lá do grupo que estava fazendo a intervenção, o Ricardo, ele falou, cara, eu estou fazendo exercício físico todo dia e antes eu não fazia. Com uma decisão, a decisão foi 5 minutos. Só que essa decisão é emocional, é trazer essa decisão emocional, não é da boca para fora, porque saber o que precisa ser perfeitamente consciente, sabe? Agora, com as intervenções através da hipnose, você associa emoção com decisão. É a mesma lógica, vou dar um exemplo prático aqui. Uma pessoa está dirigindo um carro, e aí ela vai e bateu o carro. O que pode acontecer? Ela pode criar um medo de dirigir, ela pode achar que carro é perigoso. Quanto tempo que demorou isso para ela começar a acreditar que carro é perigoso? 5 minutos, o momento da batida. Então, esse é o momento de decisão. Então, da mesma forma, as sessões de hipnose transformacional atuam assim. Você vai ajudar a pessoa a enxergar esse momento de decisão de forma emocional. E ali, quando isso acontece, a vida dessa pessoa começa a mudar dali para frente. Da mesma forma que é possível fazer uma coisa para algo negativo, por exemplo, criar um medo de dirigir, é possível fazer isso para algo positivo. Você não nasceu com compulsão alimentar. Você não nasceu com medo de dirigir. Você foi programado, pode ser reprogramado, reconstruído no seu corpo, na sua mentalidade. E é aí que entra a hipnose transformacional. Ó, quero trabalhar com consultório dentista e procedimentos estéticos. Ó, professor Luciano, olha que interessante. O que daria para fazer? Daria para fazer tanto analgesia, anestesia com a hipnose, mas você vai ver que nem é esse ou a coisa mais legal que você vai utilizar ali. Mas principalmente ajudar pessoas com questão de ansiedade, os medos dela. Imagina isso, que você é um dentista. Você já deve ter percebido isso. Que mais do que só a anestesia e analgesia, você vai ver que tem pessoas que ficam, eu tenho medo de dentista. Nossa senhora, e se aparecer o dentista aqui na minha frente e por aí vai. Ou eu tenho medo ali daquele procedimento e tal. Então você pode ajudar a lidar. Por quê? Porque essa pessoa, quando alguém cria o medo, ela já está entrando em um estado de hipnose. A fobia principalmente. Imagina, se eu olho para o dentista e acho que aquilo é perigoso, ou que aquilo não vai ser legal para mim, eu estou distorcendo a realidade para que ela seja referente àquilo que eu acredito e não ao fato. Da mesma forma, se o Romani olha para o que está acontecendo ali, para o dentista, e eu gosto de dentistas, olha que interessante, a realidade é diferente para mim e diferente para o outro. Então, a hipnose vai ajudar nesse processo. Para que a pessoa que talvez antes não gostasse de dentista, você pode ajudar ela a reduzir a ansiedade e lidar bem. E passar, quem sabe, a gostar de dentistas. A passar a gostar mais do procedimento. Não só com o processo de ansiedade. Então é fantástico. Você pode utilizar tanto com ansiedade, com perca de peso, ajudar com fobias, ajudar com dores crônicas, ajudar com traumas e um monte de performance. Por quê? Porque é visão de mundo. É um processo e não é qualquer tipo de hipnose, gente. Por isso que eu falo a hipnose transformacional, porque tem pessoas às vezes que falam, Romani, eu fiz o curso. Tem muita gente, vem e faz o curso de hipnose transformacional e fala assim, caramba, você me deu uma outra visão.
parece que eu não sabia nada de hipnose depois que eu fiz esse treinamento, que eu entendi como funcionava. Por quê? Porque não é hipnose, é entender como linkar psicologia, neurociência, programação neurolinguística, hipnose clássica, ericksoniana, para criar esse conceito da hipnose transformacional. Não é saber fazer hipnose, é saber o que você faz para que o estado de hipnose seja duradouro de acordo com aquilo que a pessoa deseja viver na vida dela. Então, olha aqui, dá para utilizar para dentistas, dores crônicas, ansiedade? Óbvio que dá. Até porque a ansiedade é um estado de hipnose que a pessoa está vivendo. Olha aqui, inclusive, queria aumentar o meu tesão por minha esposa. Dá para fazer com hipnose? Com certeza dá para fazer. Olha que legal. Por que que dá? Porque, entende o seguinte, houve momentos na sua vida que você sentia aquele muito tesão? Se houve momentos na sua vida onde você sentia, existe possibilidade de trazer isso que já está dentro de você. Ou se tem momentos hoje onde você sente esse tesão, você pode trazer essas mesmas estratégias que você tem naqueles momentos onde você sente tesão para também os momentos que você desejar. Você vai ver que é um processo interno e tem técnicas duplicáveis para que isso seja cada vez mais duradouro, seja para construir um relacionamento. Imagina isso. Percebe como que é o início de relacionamento? O início de relacionamento não é mil maravilhas. E aí, de repente, parece, cara, o relacionamento vai se perder. Inclusive, até uma coisa que está acontecendo na quarentena, é que na quarentena os casais estão tendo mais conflitos. O número de divórcios aumentou bastante na quarentena. E por quê? Porque talvez está convivendo muito e vários desafios aconteceram. Só que, olha que interessante, se eu olho para dentro, a visão que eu tenho do meu cônjuge vai ditar as minhas ações em relação ao meu cônjuge e, consequentemente, os resultados. Como assim, Romani? Vou dar um exemplo. Imagina uma mulher. Se essa mulher chega e o jeito que ela se veste, ela não está vestida de forma tão atraente para o marido. E de repente, essa mulher, o jeito que ela está tratando o marido, talvez está tratando o marido como se fosse filho dela. Agora, olha que interessante, esse marido pode olhar para ela e não ter aquele mesmo tesão que ele tinha antes. Agora, da mesma forma, se essa mulher chega e a comunicação cria uma nova realidade, olha para o marido e de repente ela preparou ali um vinho e ela está esperando ele de calcinha e sutiã. Olha como a comunicação muda e, consequentemente, isso está causando mudanças, porque ela mudou internamente a forma que ela está vendo o marido, ela se comporta diferente e, automaticamente, ela muda a reação que o marido vai ter. Da mesma forma, o marido com a esposa. Se o marido, por exemplo, vamos supor, ele preparou o café da manhã para a esposa, logo de manhã, e acorda antes da esposa, recebe ela com um beijo, já mostra o café da manhã pronto, ele já começa ali o dia falando coisas positivas para ela, perguntando sobre coisas dela, e de repente pode ser que ali comece uma relação diferente. Estou dando exemplo dos comportamentos, só que perceba, você fazer isso naturalmente no início do seu relacionamento, e talvez depois o seu piloto automático ficou tão automático que, sem perceber, você entrou num piloto que não é aquele resultado que você gostaria. E a hipnose vai te ajudar a trazer aqueles recursos que já existem dentro de você. Ou seja, você pode olhar para dentro, encontrar aquilo que já existe dentro de você, dentro da sua história, para fazer essa ressignificação, para fazer esse reajuste de forma positiva, para despertar para a melhor versão de você, para uma vida verdadeiramente extraordinária. E aqui, pessoal, o que acontece então? Vou dar uma lida aqui antes de continuar falando, só para dar uma lida nos comentários. Beleza, vamos lá, já hoje, da faculdade, teve alguém que fez mais uma pergunta, vamos ver. Beleza, 30 segundos depois que bati. Olha que interessante, teve uma pessoa que falou 30 segundos depois que bati, já veio o medo. E olha que interessante, 30 segundos depois de um exercício de hipnose, pode ser que o medo seja totalmente reconfigurado. E esse exercício tem a ver com reorganizar essas emoções. E por que a emoção é tão poderosa, gente? Porque nós podemos reconsolidar memórias através das emoções. Olha que interessante. Se você tem... Vou dar um exemplo aqui. Imagina uma pessoa que fala assim, cara, eu gosto muito de pudim. Eu gosto muito de pudim. Se a pessoa gosta de pudim,
e ela tem uma compulsão por pudim, que ela quer comer o pudim inteiro, você vai ver que provavelmente ela tem histórico. Histórico como assim? Talvez a mãe dela, na infância dela, preparava pudim pra ela. Então quando ela olha aquele pudim, ela não tá olhando pra um pudim, ela tá olhando pro amor da mãe. Percebe que é muito mais emocional? Percebe que tem gente, as pessoas sabem qual que é o sentimento que uma pessoa com compulsão tem quando ela come. É totalmente diferente do sentimento que uma pessoa que não tem compulsão tem ao lidar com o alimento. Percebe que tem muito mais a ver com o sentimento do que saber só o que precisa ser feito? Vou dar um exemplo. Pega uma pessoa fumante ou não fumante. Troca só a mentalidade dos dois. Só a visão de mundo dos dois. Você vai ver que o resultado muda. Uma pessoa com compulsão e outra sem compulsão. Troca só a forma de ver o mundo dos dois. Você vai ver que o resultado muda. Então, percebe, a hipnose, ela trabalha com essa questão interna, com o emocional, com essa reconfiguração interna. Ó, teve pessoas que perguntaram aqui, faz curso online, você atende individualmente sua formação? Olha que interessante. Cara, vou responder sua pergunta se eu faço atendimentos individuais. Várias vezes eu até faço intervenções aqui nas lives mesmo. Se vocês forem acompanhando, vocês vão ver. De vez em quando vocês vão ter a possibilidade de fazer a intervenção. Hoje o atendimento individual comigo é 15 mil reais. Eu tô falando isso por quê? Porque é o preço que eu cobro para fazer o atendimento, porque eu gosto de gerar transformação e porque hoje eu não tenho tempo para focar só no atendimento individual. Mas o que eu posso fazer? Eu indico alunos. E se a pessoa quer ser atendida comigo, o meu processo de atendimento é 15 mil. Se a pessoa fala assim, cara, eu gostaria de ser atendido, tem alunos que eu ensino o mesmo método, o processo que eu uso, e eu indico para esses alunos. E sabe o que é o legal? Hoje, nas imersões de hipnose transformacional, teve uma pessoa que falou, cara, você faz curso online? Aqui, a Ricamente Hipnose, falou, olha que interessante. Os cursos de hipnose eu entrego também online, principalmente nessa época de quarentena, e tem alguns alunos aqui, ó. Por exemplo, a Patrícia falou, Rica, ele faz e é sensacional. Não perca, mudou a minha vida. E olha que legal, a Patrícia começou a fazer o curso de hipnose com a gente, online. Tá percebendo? A experiência é legal. Se vocês estão gostando dessa experiência aqui nessa live, ou a experiência dentro do curso é muito mais profunda. E olha que interessante, nessa época de quarentena, tem a possibilidade de quem fizer o curso online, quem se inscrever agora nessa época de quarentena, pode ganhar de bônus intervenções presenciais. Até porque, a gente até rodou pesquisa, metade das pessoas que vão para o curso querem se desenvolver e ajudar a desenvolver outras pessoas. O curso de hipnose transformacional, diferente do que muita gente pensa, aprender hipnose não é só para quem quer ser terapeuta não, gente. Hipnose é uma coisa para o ser humano. Imagina o seguinte, vou dar um exemplo de habilidades que é para ser humano. Quem acredita aqui que se você melhorar sua comunicação, você pode ter mais possibilidades na vida? Quem acredita que se você entender mais sobre emoções e comportamentos, você aumenta suas possibilidades na vida? Quem acredita que se você entender mais sobre comportamentos e perfis de personalidade, valores internos de uma pessoa, você pode trazer bons resultados para você e para o outro? Quem acredita que se você puder ajudar outras pessoas, ajudar mesmo que informalmente, mesmo que você não cobrar por isso, ajudar outras pessoas, por exemplo, a lidar com a dor, a lidar com o medo, a lidar com alguma coisa, isso abriria possibilidades para você. Ou quem acredita também que se você enfrenta desafios e você tem todo o passo a passo de técnicas para se ajudar, utilizar na sua própria vida, isso poderia ter benefício para você. Então, o curso de hipnose pode ajudar essas pessoas que também desejam para a própria vida. Inclusive, dentro dos treinamentos, quem já fez, quem já passou eu faço vários atendimentos ali dentro. Talvez o jeito mais em conta de fazer os atendimentos comigo é passar pelas intervenções ali, pelas formações de hipnose, porque lá eu faço várias intervenções. Eu faço vários atendimentos, eu quero conhecer mais a sua história, eu fico mais próximo de cada um dos alunos, então é uma oportunidade incrível, porque é um processo de transformação, mano. Sabe o que é o legal? Fica muito mais duradouro, porque imagina o seguinte, vamos supor que eu fizesse 1 hora de atendimento com você. Talvez essa 1 hora seria o tempo de entender a sua história. E aí, acabou essa 1 hora. Agora, olha que interessante. Nos treinamentos, além da parte online, por exemplo, você perguntou do curso online, sabe quantas aulas que eu gravei lá? Tem mais de 150. Só do curso online. Fora que quando eu faço as aulas ao vivo, quem já viu, às vezes eu fico com 4 horas uma aula ao vivo, porque eu gosto de ajudar todo mundo. Quem já fez já sabe disso. E eu tô falando sobre isso por quê? Porque
nessas aulas, mesmo que online, ou mesmo que quando presenciais, nesse momento tem uma possibilidade bem legal, nessas aulas eu mostro passo a passo para você utilizar na sua vida. E você não precisa nem assistir aquelas 150 aulas não, você pode ir lá e ir direto no que você está procurando. Por exemplo, eu estou procurando só anestesia. Você vai lá e estuda a parte de anestesia. Ah não, estou procurando só a parte de entender mais sobre compulsão alimentar. Dá uma estudada lá sobre emagrecimento, sobre compulsão alimentar. Eu gravo em módulos separados. Isso que é o mais legal, você pode ir lá e estudar aquilo que você está precisando. Eu quero entender mais sobre ansiedade, eu quero entender mais sobre regressão, quero entender mais sobre algum tipo de processo que eu posso utilizar, eu quero entender mais como eu posso utilizar com meu filho e assim por diante. Tem vários assuntos que são abordados para transformar pessoas em pessoas melhores. Sabe qual que é a missão? A minha missão aqui na Terra, a missão do Instituto Romani, é ajudar a transformar pessoas por dentro, para que essas pessoas façam as pazes com ela mesma e possa viver a melhor versão delas. Criar uma vida extraordinária. Transformar pessoas para transformar o mundo em um lugar melhor. Se o mundo tem corrupção, se tem violência, se tem problemas, que qualquer que seja, é porque tem pessoas que precisam reajustar alguns sentimentos, algumas emoções, algumas coisas. Se existe pobreza, se existe desemprego, isso começa dentro de nós. Porque imagina isso. Se eu começo a prosperar, eu tenho condição de ajudar pessoas a deixarem de ser desempregadas. E se eu ajudo essas pessoas podem ajudar mais e mais. Quando a gente é luz, a gente começa a iluminar o caminho dos demais. E essa é a minha missão. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso da sua ajuda. Por isso, os treinamentos, as imersões de hipnose transformacional são tanto para quem deseja passar pelo processo, quanto para quem deseja ajudar outras pessoas. Quem quiser, inclusive, saber mais, manda um direct, fala assim, cara, eu quero saber mais, fiquei interessado nesse treinamento, manda um direct que eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar de presente um material de hipnose para você dar uma olhada, entender mais, gratuito, um material de hipnose gratuito, vai lá, manda um direct, que eu posso te mandar esse material gratuito e você pode até ter a possibilidade de participar de uma das próximas aulas que eu fizer, aulas mais completas de hipnose mesmo, que eu vou fazer. Se você tiver interesse, manda o direct aqui, assim que terminar essa live, manda o direct e também a nossa equipe pode tirar todas as dúvidas se alguém quiser saber mais sobre o treinamento. Ó, o Wagner falou aqui, ó, fui hipnotizado pelo Romani durante a aula. Aqui ele falou paura de altura. No caso dele, eu sei porque eu fiz exercício com ele, porque ele tinha um desafio com a altura. E ele aprendeu a lidar com ele superou esses desafios. Ou seja, ele fez um vídeo lá no terraço do prédio dele, debruçando ali no muro, que ele não fazia isso antes. Olha que legal. Isso foi dentro de um atendimento, dentro de uma intervenção, e foi feita de forma online. Assim como eu estou fazendo agora. Ou seja, eu faço intervenção, assim, desse jeito que a gente está agora, pela tela do computador. E teve várias outras pessoas ali dentro. Aqui, ó, o Moisés Pires falou, também tô no curso, é maravilhoso, obrigado pelas palavras. Lia, obrigado pelas palavras. Pessoal, vocês são parceiros de missão, acredito em cada um de vocês. Inclusive, tem muita gente aqui desse pessoal que tá mandando aqui nos comentários, que são parceiros de missão, que podem até te ajudar, se você quiser. Se você mandar mensagem, eu posso até, não, Romani, eu quero atendimento com alguém, mora nessa cidade. Quem sabe eu posso te indicar alguém da sua cidade também. Aqui o objetivo é ajudar você. Eu não sou egoísta de pensar que sou eu que tenho que mudar o mundo. Eu quero que nós juntos possamos fazer um mundo melhor. E o que acontece? Geralmente, ó, só para ir terminando as dúvidas aqui do pessoal, concordo com toda a sua colocação, mas ainda tenho problemas com timidez. A Andréia Diniz falou a questão do problemas com a timidez. Andréia, faz o treinamento com a gente ali da hipnose transformacional, que isso vai te ajudar bastante. E olha que interessante, a timidez ela é racional. Olha que interessante, quando eu tô falando, ela é emocional. Quando eu tô falando, eu tenho timidez, tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso me reorganizar. E essa timidez, eu preciso trabalhar emocionalmente. Quanto mais eu entender, por exemplo, ninguém é tímido 24 horas do dia. Você tem uma estratégia para criar timidez. E você vai ver que você não nasceu tímido. Tem algumas crenças que foram consolidadas ali. Talvez seja quando você era criança, ali na escola, alguém falou alguma coisa pra você. Talvez seja na sua adolescência, talvez quando você apresentou um trabalho, talvez seja no momento onde você teve que se expor e você foi criticado por isso. Ou talvez alguma coisa aconteceu, você não nasceu tímida. Então coisas foram programadas, desde da forma que sua mãe te tratava, do que seu pai te tratava, da sua infância, da sua adolescência, de tudo. Então é fazer essa reconstrução da sua história.
A hipnose transformacional pode te ajudar com isso, para fazer essa reconfiguração da sua história. E dentro do processo, é um processo ativo, não é um processo passivo, não é um processo passivo. Então, ou seja, não é o Romani que vai fazer uma lavagem cerebral na cabeça da Andrea. É a Andrea que ativamente, assim como assistir um filme, você vai ligar ali naquele canal e desejar, olhar para aquelas... O que aconteceu na sua vida, reorganizar, beleza, minha adolescência, minha infância, minha vida adulta, meu presente. Qual a minha comunicação? Você vai ver que não precisa, nem precisa de regressão, não. Regressão é uma técnica. Mas eu posso fazer, por exemplo, através da purificação dos sentimentos, eu posso através da física dos sentimentos, eu posso fazer através de técnicas como resgate dos recursos. Tem várias técnicas possíveis para ajudar. Tem várias técnicas que são possíveis para fazer essa reorganização interna e conseguir transformar, seja a sua comunicação, seja várias outras coisas. Sabe o que é o legal? Não espere o Romani mudar a sua vida. Você pode mudar a sua vida agora. O meu convite para você é que você, agora, talvez alguma ficha tenha caído e você possa tomar uma decisão que vai mudar a sua vida daqui para frente. Como que você deseja ver a sua vida daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? É uma pergunta que eu gosto de fazer. Imagina isso. Se a gente tirasse uma fotografia da sua vida, o que você gostaria de ver ali, nessa fotografia da sua vida? Fala sobre isso, pensa sobre isso. Porque quanto mais você se expor, mais vulnerável você for, fala sobre o que você está sentindo. Seja aqui, seja em outros tipos de aula, tenho certeza que você pode se transformar. Inclusive, tem várias pessoas... Olha que interessante. Quando eu faço as imersões de hipnose, os treinamentos, o treinamento é o mesmo. E o treinamento sendo o mesmo. Olha que interessante, tem pessoas ali que chegam e falam: Romani, eu consegui aqui aumentar minha renda em 15 mil reais. Outra pessoa, eu consegui trabalhar o meu medo. Romani, eu consegui aqui resgatar o meu casamento. Ou Romani, eu terminei um casamento que não estava valendo a pena. Entende que é um processo de reorganização da própria história e cada história é diferente. E não é o Romani que vai tomar as decisões para a sua vida, mas você mesmo. A mesma forma, o hipnoterapeuta, ele não vai fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. O bom hipnoterapeuta é aquele cara que não é uma muleta pro sujeito. O bom hipnoterapeuta é aquele hipnoterapeuta que ajuda o sujeito a entender que ele é o principal responsável pela própria vida, de tal forma que ele entenda que a decisão, seja de lidar com medo de altura, seja de construir uma vida próspera, seja de conseguir ali melhorar o relacionamento, seja de conseguir fazer com que você se comunique melhor em público, é sempre da pessoa, e de forma que isso vai caindo fichas e se reorganizando por dentro. E as emoções vão mudando. E quem sabe, por exemplo, a Andrea falou aqui, quem sabe a próxima vez, Andrea, em uma próxima live que você encontrar com a gente aqui, você venha contando: caramba, teve um momento que eu tomei uma decisão ali e eu me expus, eu falei, teve desafios. Mas eu falei apesar desses desafios. Não foram os desafios que deixaram de existir. Foi a Andrea que se tornou maior do que eles. E da mesma forma, cada um pode tomar essa decisão. Lembra do momento de decisão? Que pode acontecer lendo um livro, pode acontecer numa viagem, pode acontecer nessa live. E qual a decisão que você tomou aqui agora? O processo de hipnoterapia, ele vai acontecer basicamente dessa forma. Dentro de uma sessão, a pessoa continua ouvindo tudo, ela sabe tudo que está acontecendo. Ela está ativa no processo. Geralmente, o hipnoterapeuta, na primeira sessão, ele vai fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Ele vai ouvir, entender mais sobre a história. Porque é importante haver essa conexão. Não é um processo onde o hipnoterapeuta vai carregar o sujeito nas costas. É um processo onde o hipnoterapeuta vai ajudar esse sujeito a andar de forma que ele seja independente. Porque ter independência emocional não é ser dependente emocionalmente do terapeuta. E ali ele vai poder trabalhar nas sessões que vêm com técnicas cada vez mais emocionais para trazer essa reorganização emocional. Fazer as pazes com a própria história. Trabalhar, por exemplo, com técnicas de purificação dos sentimentos, trabalhar com técnicas de ponte para o futuro, trabalhar com técnicas de resgate dos recursos, trabalhar com técnica das caixas, caixa vazia, caixa de Pandora, trabalhar com âncoras e várias outras possibilidades compiladas para criar uma vida extraordinária. Usar também ensinar que o sujeito utilize essas técnicas na própria vida. Trabalhar com técnicas de auto-hipnose. Isso é um bom processo, que a terapia faz com que o sujeito seja independente emocionalmente, para que a mudança seja duradoura. E assim, todo mundo tem a condição de mudar. O problema maior que
todas as pessoas às vezes enfrentam é de achar que eu nasci assim e eu vou morrer assim. Como assim, Romani? É a ideia de que, vou dar um exemplo, às vezes a pessoa que está com depressão acha que ela é a depressão e que pra ela só que as coisas são assim. Ou a pessoa que tem um medo de falar em público, ela acha que as coisas só são assim pra ela, que sempre ela que tem só esse medo. Mas entenda que você não é assim. Você está e você pode mudar. Nesse momento você pode ser uma pessoa diferente, você pode tomar uma decisão diferente. O Romani nesse momento, ele entende, existe milhares de Romani agora pro Romani escolher ser. Qual bilhões de Romani? Qual Romani eu vou ser nesse próximo segundo? Eu posso ser o Romani que continua falando alguma coisa aqui? Eu posso ser o Romani que vai tirar o fone? Eu posso ser o Romani que pega o celular e taca ele longe? Eu posso ser o Romani que fala que vocês são pessoas maravilhosas porque vocês são pessoas maravilhosas e por aí vai. Tem milhares de Romani. Eu posso ser o Romani que tira a camiseta e assim por diante. Eu posso ser o Romani que sai mostrando aqui a casa para todo mundo. Ou seja, tem milhões de Romanis. Tem um Romani que poderia estar assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir fazer essa live. E eu vou ficar com vergonha de fazer a live. Existe esse Romani, algum Romani dentro de mim. Só que eu tomo uma decisão consciente de forma, através das minhas histórias, de tudo aquilo que eu vivi. E eu te falo, caramba, você acha que antes eu falava assim pra live, normal, igual eu falo agora? E claro, eu quero melhorar muito ainda. Mas, nossa, se você for olhar, são mais de... Olha o meu Instagram agora. Tem mais ou menos uns 1.500 conteúdos publicados. 1.500. Faz o seguinte, ó, quem tá falando, cara, eu quero gravar vídeos melhor. Eu aposto com você, se você fizer 1.500 vídeos, eu aposto o que você quiser, você vai estar gravando melhor. Entenderam? Aqui eu tô falando a ação, mas o legal é que o que me fez gravar o primeiro vídeo? Foi a minha decisão emocional. O que me fez gravar o segundo? O meu emocional foi melhorando. E quando a gente vê, não dá pra desver. Quando vê, por exemplo, comentários como de algumas pessoas aqui que agradeceram, isso aqui me move. Quando uma pessoa fala, Romani, você me ajudou, Romani, o curso tá maravilhoso, isso aqui tá muito bom, e por aí vai, isso me move pra estar aqui amanhã de novo, e depois da manhã de novo, e assim por diante. Porque eu acredito que nós, juntos, podemos construir um mundo melhor, através das pessoas. Aqui, ó, o Luciano perguntou, cara, dá pra aumentar a libido? Dá pra aumentar... Inclusive, pra vocês terem ideia do que dá pra fazer, é possível fazer uma pessoa ter orgasmo através de hipnose. É possível você fazer uma pessoa ter orgasmo através de hipnose. Para vocês entenderem aqui o quanto que dá para aumentar a libido. Inclusive, tem às vezes mulheres que nunca sentiram orgasmos que chegam a procurar o tratamento com hipnose. Olha que legal. E você poder ajudar essas pessoas. Olha que legal. Aqui, ó, o atendimento, ó, que legal, Marcos, obrigado, meu parceiro de missão. Marcos, parceiro de missão aqui, também aprendi muito com o Marcos Abreu, que está aqui, parceiro de missão do Instituto Romani. Pessoal, agora já estamos no último minuto aqui da live. Eu quero agradecer cada um de vocês. Quero dizer para vocês que vocês vão ter uma noite maravilhosa e de verdade, quero agradecer, parabenizar vocês por estarem investindo em vocês. Se você gostou dessa live, faz o seguinte, pega aí o aviãozinho, manda para 3 pessoas que podem aprender mais com hipnose, que pode querer aprofundar mais esse mergulho dentro de si. Clica aí no aviãozinho, faz isso agora, faz junto comigo, manda para 3 pessoas aí que podem gostar dessa live. Manda para 3 pessoas, beleza. Mandou para 3 pessoas, ok. Acabei de enviar para 3 pessoas, manda você para 3 pessoas também, que você pode estar ajudando alguém. E uma coisa legal, pessoal, qual a decisão que você tomou a partir dessa live? Quem quiser também saber mais, quem quiser receber um material gratuito de hipnose, manda lá no direct, lembra agora, faz isso agora, porque senão depois é nunca. Vai lá agora, manda uma mensagem falando, cara, eu quero receber um material e saber mais sobre o curso de hipnose, se você quiser saber mais sobre o curso de hipnose, mas mesmo que você queira só material, pede lá, só mandar lá no direct e vamos junto transformar esse mundo num lugar melhor. Já apareceu o contador aqui de finalização da live. Grande abraço, pessoal, e ótima noite para cada um de vocês. Valeu, pessoal!